O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo, ele se divide e não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. A vocês que rezam conosco pela TV Horizonte e pela Rádio América, que vocês também sejam acolhidos a esta comunhão presencial virtual, onde nos reunimos para meditar a Santa Palavra de Deus. Amados, nós ouvimos hoje a leitura do segundo livro de Samuel, e assim estamos ouvindo essa saga de Samuel desde a semana passada, o primeiro livro, e agora já adentramos no capítulo 5º do segundo livro de Samuel, onde Davi é ungido como rei. É interessante quando nós vamos percebendo a realidade da vida de nós enquanto seres humanos, porque nós percebemos que a vida é literalmente um processo de transitoriedade. Todo mundo está em trânsito, todo mundo está em um ciclo onde ele pode começar e pode acabar. Ninguém é eterno, ninguém fica para semente. E assim acontecia com os reis. Os reis, naquele tempo, em primeiro lugar, eram compreendidos como o próprio enviado de Deus. Por isso que sempre vai um profeta para ungí-lo. Lembremos, no primeiro livro de Samuel, Deus manda Samuel ungir o rei Davi, escolher o rei Davi, e enche então um chifre com óleo, para que assim ele possa ser consagrado a Deus. Assim, os reis eram ungidos para perceber que a unção era algo da proteção do próprio Deus na vida deles. E eles eram enviados de Deus, escolhidos por Deus. Assim, terminado o tempo dos juízes, iniciamos o tempo da monarquia, o tempo dos reinados, e assim começa-se. Saul, Davi, Salomão, até hoje temos alguns reinados, né? Não como daquela época, alguns não têm poder, é só mesmo título, mas ainda existe monarquia no mundo até hoje. Mas, entrando nesse tema da transitoriedade, nós percebemos aqui, Davi sendo ungido rei, sendo rei de Israel por um bom tempo. Ou seja, é interessante porque reinou por 40 anos. E era assim realmente os reinados naquela época, né? Ou eram grandes demais ou rápidos demais, porque os reis eram mortos. E em 40 anos você consegue arrumar um reino, mas consegue acabar com ele. Como, por exemplo, um padre consegue organizar a paróquia em 7 anos, mas se quiser também pode destruí-la. Assim é a vida daquele que vive como aquele que se entrega nas mãos de Deus.
Nós não estamos num lugar aqui ou colar, você não está eterno na função que você ocupa na sua paróquia, ninguém é dono do ministério, o ministério é da igreja e a igreja nos confia, porque tem gente que se sente dono das coisas, né? Tem uns que falam que são dono até da igreja, e esse é um grande risco. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos em uma realidade onde as pessoas só querem fazer a mesma coisa, só sabem fazer isso a vida inteira e não exercitam o cérebro. As pessoas querem ficar somente no mundinho do conforto, não querem fazer mais nada, não querem sair do seu lugar de desconforto. Mas essa é a tendência de todo ser humano, querer ficar somente na parte que nos convém, que nos agrada. Assim nós percebemos a saída de Saul por sua morte e a chegada de Davi, que tem um longo reinado, um rei bom, um rei messiânico, um rei temente a Deus, mas que também teve suas falhas. Mas quando nós ouvimos esse salmo de hoje, o Salmo 88, sendo mais específico, no versículo 21, é dito: encontrei a Davi e escolhi ele como meu servidor. Ou seja, não somos nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe. Tem uma passagem bíblica que é usada muito por nós padres como lema de ordenação: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Não é Deus, não sou eu que escolho aquilo que devo fazer, muitas das vezes, porque por mais que temos o livre-arbítrio, mas em primeiro lugar é Deus que nos chama, porque não há outro sentido de viver aqui na terra, a não ser para fazer a vontade dEle em nossa vida. E Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele nos consagra, Ele nos unge, assim como os reis eram ungidos por Deus. A igreja manteve esta mentalidade, esse sentido espiritual para as ordenações. O padre é ungido em suas mãos com óleo do crisma para dizer que ele é um consagrado, que ele é ungido do Senhor. O bispo é ungido na cabeça, assim como os reis eram ungidos para que ele governe. E assim, todos nós também somos ungidos, porque recebemos a unção no nosso peito com a hora do batismo, no dia que fomos batizados. Recebemos a unção na fronte no dia da nossa crisma. Assim, quando precisarmos também, somos ungidos no período da enfermidade com a hora dos enfermos. Deus sempre nos protege através dos sinais visíveis que demonstram a graça e o amor dele para conosco. Mas nós não podemos nos enchermos tanto de nós mesmos e acharmos que não precisamos mais de Deus, como muitos reis na história esquecem de fazer a vontade de Deus. E também os nossos governantes hoje olham muito para um Estado que se diz laico, mas não é um Estado leigo. O povo professa fé. O Estado não professa uma fé, mas cada cidadão pode escolher a sua fé. Mas, infelizmente, a cada dia que passa, o número de católicos diminui, porque as pessoas não fazem adesão à pessoa do Cristo, mas fazem adesão à pessoa do padre, fazem adesão à pessoa do Papa, fazem adesão à pessoa do bispo, e aí vai ficar esse trem desbingolado mesmo, porque a gente coloca a esperança naquilo também que passa, naquilo que é transitório, que o Papa morre, o padre morre, o bispo morre, o padre vai embora, o bispo vai embora, o Papa troca e a igreja continua. Por fim, o evangelho de hoje é o capítulo 3 de Marcos. E os mestres da lei, ou seja, os estudiosos do templo, começaram a tramar contra Jesus, porque no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o Filho de Deus. E o Filho de Deus começa a se manifestar de forma progressiva
o reino de Deus começa a se manifestar de forma progressiva na pessoa do Cristo. Só que Jesus estava fazendo coisas boas e começaram a dizer que Jesus estava fazendo isso em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ele expulsava demônios em nome do príncipe dos demônios na cabeça dos mestres da lei. Cambada de invejoso, né? A gente também é assim. Quando a gente vê uma pessoa saindo bem na sua vida, nem todos, graças a Deus, são assim, mas às vezes a gente tem uma tendência de criticar, né? Ah lá, está ficando rico nas costas do papai, nas costas da mamãe, ou está fazendo isso por conta disso, porque tem padrinho, tem isso, tem aquilo. Todos nós temos uma tendência, temos uma inclinação para o mal, para fofocar, para fazer intriguinhas na vida das pessoas. Assim eram os mestres da lei, que estavam fechados tanto em si, que esqueceram de reconhecer o próprio Filho de Deus que estava no meio deles. E aí Jesus começa a falar em parábolas, que era a linguagem que Jesus utilizava, e dá uma aula de lógica para aqueles homens. Dá uma aula para eles pisarem um pouquinho no chão e tomarem consciência daquilo que ele estava falando, ou seja, cambada de burro. Por quê? Como que Satanás iria expulsar os seus próprios demônios? Por quê? Qual o sentido disso? Quem destruiria a si mesmo? Qual dono de uma empresa sabota a própria empresa? A empresa de Satanás é o inferno, né? Está todo mundo lá trabalhando para levar todo mundo para o inferno. Satanás trabalha incansavelmente, ele não dorme. Ele e todos os seus demônios trabalham incansavelmente na firma dele, tem até CNPJ, para levar a gente para o inferno. Todo dia ele trabalha. Todo dia ele trabalha, porque o único lugar que Satanás não tenta combater é o céu. Porque contra Deus ele sempre vai perder. A derrota é certa. Vai ser só vergonha, vai apanhar igual cachorrinho magro. Porque contra Deus, Satanás sempre vai perder. A luta dele e a batalha dele é contra nós. Porque ele sabe do nosso pecado, ele sabe daquilo que nós falhamos, porque não nos esqueçamos. Satanás era um anjo de Deus, era Lúcifer, o anjo da luz, que desobedeceu a Deus e assim não aceitou, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e eles não, e assim foi expulso do céu. Mas Satanás tem a inteligência de um anjo. Ele só não consegue entrar na nossa cabeça e saber aquilo que nós pensamos, como Deus consegue. Mas ele, só de um sorrisinho de canto de boca, ele sabe o que a gente está pensando. Porque ele não é bobo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da enganação. Ou seja, esses mestres da lei estavam falando que Jesus era o príncipe dos demônios, expulsava em nome do príncipe dos demônios. E aí Jesus vai e traz uma reflexão. Um reino dividido, se um reino está dividido contra si mesmo, ele será um reino destruído. Se nós, enquanto igreja, nos dividirmos e quebrarmos as alianças, gerarmos cismas dentro da igreja, e agora, cada dia que passa, a tendência de se gerar um novo cisma é grande, porque o povo, cada dia que passa, pensa mais, se torna mais crítico pelo fluxo de informação que nós assim o temos, e aí nós vamos querendo desmembrar a igreja, destruir a igreja, e aí nós vamos virar protestante. Por quê? Um pastor briga com o outro, vai lá e abre uma igreja do outro lado da rua. E é assim que acontece. Nós não podemos ser uma igreja dividida, nós não podemos ser uma igreja que vive brigando, vive gerando confusão. Tem muita gente, muito católico por aí, que desce o pau na igreja. Que católico que é esse? Tudo bem, gente, eu não estou dizendo que nós devemos ser burrinho de viseira e concordar com tudo, mas nós devemos buscar a unidade na diferença. Todo padre é igual? Não.
Todo bispo é igual? Não. Todos os papas foram e pensaram igual? Não. Há diferença na igreja. Cada um vem e dá o que tem. O padre não chega na paróquia, gosta mais disso, ele vai lá, ajuda a igreja a crescer nesse aspecto. O outro gosta mais disso, é um padre mais consultor, alicerça a estrutura da igreja. Um outro gosta mais de catequese, vai e ajuda a catequese da paróquia a crescer. O outro gosta mais de liturgia, a liturgia também da comunidade cresce. Cada um vem e fica e dá o que tem. Você também, onde você está, não pode ficar sempre na mesma função. Deve colocar os seus dons a serviço naquilo que você tem, porque senão daqui a pouco você só vai fazer isso e daqui a pouco alguém vai entrar no seu lugar e você vai se sentir inútil, trocado, substituído. Ou seja, nós não precisamos concordar com tudo que há na igreja, exceto as matérias de fé. Se você discordar que Maria não é a mãe de Deus, você não é católico. Se você discordar que a nossa fé não é trinitária, você dizer que a nossa fé é politeária, sei lá o que podemos dizer, você não é católico. Os dogmas da fé todo católico deve acreditar, mas você, enquanto católico, não é obrigado a acreditar em algumas aparições particulares, por exemplo, algumas aparições de Nossa Senhora. Você não é obrigado a acreditar em algumas coisas, algumas realidades dentro da igreja, você não é obrigado a acreditar, não é dogma de fé, mas você deve acreditar que Maria é a mãe de Deus. Portanto, não geremos a divisão. A palavra demônio significa divisor. Tem muita gente puxando o carro para trás na igreja, tem muita gente querendo destruir a igreja, tem muita gente falando que a igreja é assim, assada, mas também fica de bracinho cruzado, só metendo a ripa e não quer fazer nada. É gente que não vai resolver coisa nenhuma. Ou seja, se aqui estão falando que Jesus estava trazendo o caminho da divisão, é porque na verdade eles estavam cegos e não conseguiam enxergar que eles mesmos já estavam divididos na sinagoga, lá no templo, que eles mesmos falavam mal um do outro e eram uma cambada de hipócrita. Ou seja, ao invés de você ficar metendo a ripa na igreja, metendo a ripa no padre A, no padre B, na coordenadora da pastoral da sua paróquia e por aí vai, reze pela pessoa, não seja um demônio na vida da pessoa. Sim, eu estou falando demônio porque demônio é aquele que divide, seja aquela pessoa que acresce. Se você não tiver duas palavras para crescer na vida da pessoa, costura a boca, fica calado. Não destrua, não mate a pessoa com a sua língua. Não deixe que sua língua seja usada como chicote do demônio. Use a sua língua para ser uma língua profética, que anuncia, abençoa. Agora, se for para dividir, fique calado. Mas tenhamos também essa consciência, que às vezes é importante falar. Às vezes é importante também ter uma opinião diferente. Às vezes é importante ter um pouquinho de resiliência para saber ouvir e aceitar também a opinião do outro, porque tem pessoas também que estão tão fechadas em si que não conseguem aceitar a opinião do outro. Mas até na forma que nós damos opinião, nós devemos ter cuidado, devemos ter discernimento e pedir a graça de Deus que nos ajude, para que esta palavra seja uma palavra que construa e não uma palavra que destrua, porque tem muita gente por aí que ao invés de construir ponte, está construindo um muro, e aí vai ficar dando testada no muro, sozinho, sem ninguém, porque infelizmente hoje nós vivemos uma sociedade totalmente individualista, só pensa em si e só quer as coisas para si, e esquece do outro, esquece da igreja e tira os olhos de Deus. Que Deus então nos dê a graça de todos os dias sermos ponte, não sermos mais um demônio na vida da pessoa, mas sermos aquela pessoa que ajuda o outro a dar passos para o caminho do céu, não para irmos para o inferno, porque o inferno não é bom, mas que nós possamos buscar o céu. Jesus assim diz que o pecado maior é o pecado contra o Espírito Santo, porque todos os pecados são perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo, e o pecado contra o Espírito Santo é não reconhecer que Ele é Deus e colocar em outro aquilo que é de Deus. Que nós então coloquemos Deus em primeiro lugar em nossa vida e tudo virá por acréscimo.